problema de Portugal não é falta de talento, é falta de descaramento. Porquê é que o custo da oportunidade é menor quando somos mais jovens? Temos menos responsabilidades, temos menos a provar. As pessoas que estão à nossa volta sabem que nós ainda estamos a começar a aprender, portanto também têm menos expectativas sobre nós. Portanto, nós temos quase um playground para errar. Há muito menos necessidade de termos certezas. Uma mulher só se candidata a um role se cumprir acima de 80% dos requisitos desse role, enquanto o homem o faz se cumprir acima de 50%. Estamos a colocar numa sala 500 mulheres que têm potencial de ser líderes e que na verdade são um pipeline para todas as empresas portuguesas que quiserem recrutar mulheres que têm ambição de chegar a posições de liderança. Eu não vou mais longe. Que idade é que vocês têm? Nós temos as duas 26. Como é que tão novas estão a fazer mexer tanta coisa? Eu acho que há uma coisa que nós temos as duas, que é o principal motor, que é vontade. Nós temos as duas muita vontade de fazer acontecer e de deixar o mundo um bocadinho melhor do que aquele que nós o encontramos, por mais clichê que esta ideia pareça. E há uma outra coisa que eu acho que nós temos, que é não ter vergonha, acho que é uma delas, ter coragem, se calhar é outra forma de colocá-la, se calhar um bocadinho mais sofisticada. Mas qual é que foi o passo mais arriscado que deram nas vossas carreiras? Esta é difícil. Mafalda Rebordão, Sara Aguiar, muito bem-vindas ao Manual de Boas Ideias. Contextualizando muito brevemente para quem aterrou neste episódio agora, de repente, a Mafalda é... corrijam-me se eu estiver errado. A Mafalda é responsável por parcerias estratégicas na Google, em Londres. A Sara é hoje diretora de marca e produto na Procter & Gamble, certo? Manager. Qual é a diferença? É o nível de senioridade, basicamente. Um director é uma pessoa que está mais ou menos 2 níveis acima do meu. E, portanto, eu ainda sou um bocadinho mais júnior e giro uma marca e um produto digital, mas não ao nível de gerir ainda uma equipa, e essa é a principal diferença. Ok, boa. Já aprendemos hoje. Bom, eu não sou adepto de grandes descrições dos convidados no início do manual, porque depois faço isso à parte, mas por muitas coisas que eu pudesse vir aqui buscar de vocês as duas, eu optei por trazer 2 apenas. Vocês são ambas conselheiras do Presidente da República. Acho que é um facto importante de realçar aqui. E são cofundadoras de um projeto super interessante que será o mote para grande parte desta conversa e que, se hoje já está a dar frutos, acredito que num futuro próximo dará muitos mais, o ponto zero. Feito. Bem-vindas. Obrigada, é um prazer. Obrigada pelo convite. Obrigada, é um gosto estar aqui convosco. Muito obrigada por terem aceitado este meu convite. Mafalda, tu dizias ontem que vocês se veem com muita frequência, mas presencialmente já não estavam juntas há quanto tempo? Um mês e meio. Eu moro em Londres, a Sara mora em Genebra, na Suíça, portanto nós vemos muitas vezes, mas sempre em formato virtual. Portanto, reunimos na verdade sempre durante a semana e ao fim de semana. Somos a companhia normalmente do domingo de manhã uma da outra. E portanto é preciso ter gosto pelos projetos para trabalhar neste âmbito fora dos nossos horários de trabalho, mas temos muito gosto e muita paixão pelo que fazemos no Ponto Zero e por todos os outros projetos que estamos a levar e portanto tentamos sempre encontrar uma forma. Neste momento, antes de entrarmos aqui no estúdio, estávamos a pensar quando é que seria a próxima oportunidade para nos vermos em pessoa, porque é, na verdade, a oportunidade que temos para fazer um brainstorm e conversar e definir estratégia de forma mais efetiva. Portanto, vocês hoje estão novamente juntas e já não estavam há quanto tempo? 1 mês e meio. 1 mês e meio. Uau! Dito isto, como é que é um dia típico nas vossas vidas, se é que isso existe? E onde é que ele se passa também? Então, se calhar posso começar. Diria que um dia típico na vida das duas é bastante diferente entre si, ok? Portanto, embora, claro, tenhamos estes momentos em comum, sobretudo estes em que falamos uma com a outra e que ocupa realmente uma grande percentagem das nossas semanas, neste momento, e aliás também varia consoante a altura, ok? Depende se estamos em Portugal, depende se estamos nestas cidades onde residimos, depende se estamos a viajar em trabalho, porque as duas viajamos também bastante. Portanto, depende. Neste momento, diria que um dia típico para mim é um dia em que eu faço ginásio de manhã, vou para o trabalho. Na verdade, o ginásio que eu tenho é dentro do meu escritório, portanto, já chego ao escritório para começar o meu trabalho, embora não necessariamente logo um trabalho intelectual. Começo a trabalhar muito cedo, eu sou uma pessoa das manhãs, gosto muito de acordar cedo e começar a trabalhar cedo.
Portanto, normalmente, a partir das 7h30 é quando já estou a começar a trabalhar, 7h30, 8h. Entretanto, almoço de equipa, tenho uma equipa muito jovem, que tem muita vontade de se conhecer fora do contexto de trabalho também, e portanto é sempre um ótimo momento para nos conectarmos, percebermos o que é que estamos a fazer, em que é que estamos a trabalhar fora do trabalho, que projeto é que estamos a pensar, que viagens é que estamos a planear. Portanto, mais uma tarde de trabalho. Final do dia, em Genebra, nesta altura do verão, é sempre muito comum ir até ao pé do lago, beber um copo, comer alguma coisa. Portanto, tem feito muito parte dos meus dias esta rotina também. E depois, ao final do dia, há sempre um momento em que faço journal. Isto é uma coisa que nós partilhamos também. Portanto, isto também costuma acontecer aqui mais quando estou a terminar o meu dia. Fazer o jantar, preparar o dia seguinte, não é? Esta ideia de planear o que é que vamos fazer no dia a seguir também é uma coisa que partilhamos. E é por aqui. Ver uma série, estar com o meu namorado, muitas vezes intercalado com algumas reuniões do Ponto Zero, mas este é um dia típico. Não é nada de especial, na verdade, acho que não é um dia muito diferente do dia de todas as outras pessoas que trabalham no escritório. Mas, Mafalda, como é que é o teu? O meu dia, eu sou uma pessoa com muita energia. Na verdade, estou num processo de aprender a controlar a minha energia e perceber qual é que é a rotina que funciona para mim. Na verdade, ontem estava a fazer uma reflexão por uma surpresa que nós vamos lançar no início do próximo ano, que ainda não podemos revelar. Mas estava a fazer uma reflexão sobre o que é a rotina da Mafalda, o que é o meu dia a dia. Eu passo cerca de uma semana por mês em Portugal e as outras 3 em Londres. E portanto, nessa semana que passo em Portugal é muito difícil eu ter uma rotina, porque tento chegar a todo lado. Acho que é um bocadinho isso que significa ter o melhor dos dois mundos. E portanto, quando estou em Portugal, tento tomar café com os meus amigos, mas também com os meus mentores, as pessoas com quem eu gosto de conversar, para perceber que projetos é que estão a acontecer em Portugal e como é que nós podemos acrescentar valor. Muitas vezes temos reuniões com algumas das empresas com as quais temos parcerias no Ponto Zero, portanto é muito difícil ter uma rotina durante essas semanas em que estou em Portugal, mas quando estou em Londres tento ter uma rotina o mais certa possível. Eu acordo bastante cedo, 6h30, 7 da manhã estou a acordar, não faço desporto de manhã, sou uma pessoa que adora fazer desporto ao final do dia, gosto muito de fazer desporto, a Sara sabe, é uma coisa muito importante para mim. Eu penso muito o que é que são os meus não negociáveis para organizar a minha rotina, e os meus não negociáveis, sem dúvida que um deles é fazer desporto e outro, nunca almoçar ou tomar o pequeno almoço sozinha. E esse é um dos meus energy boosters que eu tento incluir durante a minha semana de trabalho. Portanto, acordo 6h30, 7 da manhã. Em Londres tenho um commute, portanto, no tempo em que estou em commute vou a ler. Agora estou a ler um livro que estou a adorar, que está a mudar a minha vida. Portanto, tento sempre procurar um livro que me acrescente valor fora do que eu já faço no meu trabalho. Qual é o livro? O livro chama-se O Caminho Menos Percorrido, e é um livro sobre desenvolvimento psicoafetivo e psicoanálise, que fala sobre o primeiro, vou na segunda secção, portanto estou a fazer uma recomendação com o livro a meio, que é sempre um bocadinho perigoso, mas acho que o posso fazer porque só para ler metade do livro já vale a pena. E a primeira secção é sobre disciplina, como é que nós conseguimos encontrar rituais, e aqui fala um bocadinho sobre esta parte também do nosso desenvolvimento desde que somos miúdos, e portanto a parte de educação, que é uma paixão muito grande que eu tenho. E depois, como isto se aplica a várias áreas da nossa vida, a segunda secção que eu estou a ler é o amor. Está a desmistificar imensas coisas sobre o tema do amor, nomeadamente o amor não é um sentimento, e é escrito por um psiquiatra, e portanto tento sempre ler alguma coisa que me expanda um pouco a mente, dê-me um bocadinho de headspace antes de entrar no escritório. Depois vou tomar o meu pequeno almoço, que como se calhar muita gente sabe, na Google é estilo Hotel 5 estrelas. Temos ideia dos filmes. Mas eu tento manter-me fiel ao meu pequeno almoço sempre, que é leite com chocolate e torradas, para ver se mantenho o meu peso e o meu fit para depois ir treinar ao final do dia. E depois tenho sempre um almoço em que ou convido alguém, porque é permitido trazermos guests, e faço o meu dia de trabalho até cerca das 5 da tarde, às 6 vou treinar, sou uma pessoa de treinos intensos, portanto tudo o que é cardio, seja spinning ou crossfit, é o tipo de desporto que eu faço, e normalmente reúno com a Sara nos finais do dia ou trabalho para o Ponto Zero. Portanto, a partir das 5 da tarde começa o meu segundo shift, que é o meu segundo trabalho full time, que é o Ponto Zero.
E normalmente é isso, ou trabalhar em qualquer outro tipo de projeto que vá tendo, ou sessões que vá dando, é o que eu faço no final do dia. É engraçado, porque eu e a Sara temos esta característica que nós trabalhamos várias horas e muitas pessoas trabalham as suas 7 horas por dia, and that's okay, that's fine, e se calhar para essas pessoas funciona. Como tiramos tanto prazer da nossa carreira, para nós é muito importante trabalharmos e passamos algum do nosso tempo livre a trabalhar, mas isto funciona para nós, não quer dizer que funcione para toda a gente. Sim, claro. E no meio de tanta coisa que vocês fazem, a Sara disse aqui uma coisa que eu gostava de pegar. A questão de vocês as duas serem adeptas do journaling. Onde é que entra esse hábito nos vossos dias e quão importante é fazê-lo e tê-lo no meio de dias tão assoberbados como aqueles que vocês têm? Eu acho que cada pessoa tem a sua experiência com o journal. E nós, na verdade, começamos por fazer o journal de uma forma mais consciente e mais intencional. No início do Ponto Zero, esta foi, na verdade, o Ponto Zero nasce de uma dinâmica que nós tínhamos entre as duas, de reunirmos mensalmente de uma forma quase formal para partilharmos melhores práticas, estratégias, ferramentas que íamos encontrando nos nossos percursos para ajudarmos uma à outra, no fundo, a acelerar aquilo que era a nossa carreira e as nossas aspirações profissionais. E o journal foi uma destas recomendações que nós partilhamos. Eu partilhei na altura com a Mafalda, eu encontrei um journal que é o 5 Minutes Journal, que para mim foi absolutamente life-changing, na medida em que me permitiu, lá está, ter esta intencionalidade e esta consciência sobre o journal. E durante muito tempo eu usei este journal e, portanto, fazia o journal de manhã, mal acordava. Para quem não conhece o conceito, é um conceito de perdermos 5 minutos apenas do nosso dia a fazer journal, uma parte dos 5 minutos de manhã, outra parte ao final do dia. É um journal muito focado na gratidão e nesta ideia de identificarmos no nosso dia-a-dia quais é que foram os pontos positivos e quais é que foram as pequenas vitórias que podemos celebrar. E, portanto, a ideia era que nós de manhã fizéssemos este exercício de perceber qual é que é a nossa intenção para aquele dia, quais é que são os nossos objetivos, quais é que são estas pequenas vitórias que vamos procurar, e no final do dia fazermos uma reflexão sobre aquelas que conseguimos efetivamente e outras que podem ter surgido e que não tínhamos planeado. E durante muito tempo este foi o tipo de journal que eu fazia, e a Mafalda também. Um bocadinho de manhã, um bocadinho ao final do dia. Entretanto, à medida que também fomos maturando, fomos conhecendo mais sobre esta prática, perceber outros benefícios que podia ter, outras áreas que podíamos explorar dentro dela, eu pessoalmente passei o meu journal todo para o período final do dia e faço de uma forma mais prolongada. Normalmente 15, 30 minutos, onde eu discorro simplesmente sobre aquilo que tenho a acontecer dentro da minha mente. Os meus pensamentos, às vezes são angústias, às vezes são coisas que me estão a deixar extremamente entusiasmada e sobre as quais eu quero pensar, quero planear, quero de alguma forma perceber porque é que elas me estão a fazer tão entusiasmada para tentar procurar mais depois. E, portanto, agora este é um journal um bocadinho mais, continua a ter um foco muito grande de gratidão, mas este journal que eu faço é mais reflexivo e é menos policiador daquilo que eu quero pensar e sobre o qual eu quero escrever. E tem muita importância para mim porque me permite ter uma clareza sobre os meus pensamentos, sobre os meus obstáculos, sobre os meus objetivos, que antes não tinha tanto, pelo menos. É giro porque só uma nota em relação a este journal. Eu continuo a utilizar o 5 Minute Journal. Sou uma mega fã da Intelligent Change, até porque assenta numa série de princípios de psicologia que explicam nas primeiras 30, 40 páginas do porquê ter que se fazer desta forma, e funciona para mim porque é extremamente disciplinado. Só tenho que passar 5 minutos do meu dia e, portanto, obriga-me a ter uma rotina. Para quem quiser experimentar journaling, tem que experimentar pelo menos durante 21 dias, porque, segundo a ciência, precisamos de 21 dias para manter um hábito. Portanto, até lá não desistam. Mas eu utilizo muito este journal porque no início do dia, ao pensar no que é que eu quero que aconteça durante o meu dia, estou a ativar uma área do meu cérebro, que é o sistema de ativação reticular, que é um mecanismo neuropsicofisiológico que todos os macacos humanos têm, e que no fundo faz com que consigamos encontrar durante o nosso dia-a-dia o que estamos à procura. Um exemplo muito simples: quando compramos um carro novo, vemos um carro no parque de estacionamento, vamos ao parque de estacionamento, está lá o nosso carro. Vamos na autoestrada, o carro também está lá, está em todo o lado.
porque ativamos este mecanismo no nosso cérebro que nos permite estar mais aware, mais conscientes para este tema. Se o fizermos também com o tipo de coisas que queremos fazer durante o dia, com os objetivos que temos, isto faz com que mais facilmente consigamos encontrar oportunidades para concretizar estes objetivos. E isto ajuda muito durante o dia e a manter-me extremamente grata, porque depois chego ao final do dia e penso, ok, estes eram os objetivos que eu tinha e isto foi o que eu consegui cumprir. E há uma nota também importante sobre o que a Sara estava a dizer. Às vezes nós achamos que sentir gratidão tem que ser por grandes accomplishments, grandes conquistas do nosso dia. Hoje tive a reunião que vai mudar a minha carreira, tive a oportunidade da minha vida, vou mudar de país, vou ter um 50% de aumento de salário. Não, às vezes basta. Em Portugal seria todos, difícil. não é? Sim. Às vezes bastam coisas simples como tive tempo para me sentar durante a hora de almoço e ler as notícias, ou tive tempo para ler 10 minutos, 10 páginas do meu livro preferido, ou conversei ao telefone com um amigo. Isto basta para nos sentirmos gratos e este é um mecanismo que nos ajuda muito até de um ponto de vista de saúde, está provado cientificamente. E depois, engraçado porque nós temos muito este conceito que não existe a Mafalda e a Sara dentro do trabalho e fora do trabalho, nós somos um. Podemos ter uma versão um bocadinho mais limada, se calhar, na nossa carreira e mais profissional, mas a Mafalda de fora do trabalho é a Mafalda que vai para dentro do trabalho e que vai para dentro do escritório. E, portanto, isto também nos ajuda dessa perspectiva, a saúde na nossa vida pessoal, levarmos para dentro da nossa carreira. Portanto, não se dividem. Muito fixe. Eu sabia que íamos ter aqui uma boa conversa sobre isto. Bom, eu quero muito entrar aqui na ideia que vos trouxe ao manual, o ponto zero. Por isso, e eu acredito que vocês estejam mais do que habituadas a isto, mais uma vez, para quem aterrou neste episódio e está completamente out daquele que é o ponto zero, pedia-vos que começássemos talvez por fazerem um pequeno pitch daquele que é o ponto zero e como é que ele nasce. Então, o ponto zero, contei já aqui um bocadinho do que é que foi a gênese, não é? Estas conversas que nós tínhamos uma com a outra mensalmente para partilharmos estas estratégias e ferramentas. Nós conhecemos durante o nosso mestrado e foi aí, nesse momento, num trabalho de grupo, que percebemos que tínhamos formas de trabalhar semelhantes, aspirações profissionais semelhantes. Tínhamos aqui muita coisa em comum, embora fôssemos pessoas muito diferentes em muita coisa. Tínhamos vários pontos em comum que sabíamos que nos iam permitir acrescentar valor uma à outra ao longo do tempo. Não apenas naquele projeto de consultoria externa para a Nestlé, mas também noutras áreas e nestes percursos profissionais que naquele momento iniciávamos, embora já tivéssemos alguma experiência, até porque as duas íamos para duas grandes tecnológicas. E, portanto, as duas queríamos muito continuar a aprender uma com a outra. Calma, não avances. Vocês iam para duas tecnológicas, isto no mestrado, certo? Sim. Já sabiam que iriam. Quais Sim. eram? Amazon, no meu caso, e Google, no caso da Mafalda. Okay. Ela já estava, na verdade, na Google, ela depois pode explicar um bocadinho melhor, mas sabia que ia continuar lá a seguir e eu ia começar na Amazon depois. Entretanto, decidimos, vamos formalizar isto, ter estas conversas marcadas nos nossos calendários. Este também é um traço muito particular sobre nós. Nós costumamos dizer, meio em tom de brincadeira, meio em tom literal, que os nossos calendários são a nossa Bíblia, porque realmente, para conseguirmos gerir todas estas coisas que vamos fazendo ao longo do dia... Eu sei, quando marcámos a entrevista do ponto zero. Aliás, vocês foram as primeiras e até agora as únicas convidadas que foram vocês mesmas a marcar na agenda a entrevista que iam ter aqui hoje. não o contrário, que é o que costuma acontecer, sou eu que marco normalmente e envio para os convidados. Sim. Pronto. É efetivamente uma coisa que precisamos de fazer para garantir esta organização das duas agendas, das nossas próprias agendas, que mesmo de forma individual tem muita coisa a acontecer. E então colocamos este compromisso todos os meses, fomos tendo algumas destas sessões e a um determinado ponto, a propósito de uma conversa que estávamos a ter sobre o potencial que a maternidade e as licenças podiam ter no desenvolvimento da nossa carreira, porque tínhamos algumas pessoas à nossa volta a passarem por algumas situações e começava a chegar uma altura em que nós próprios começávamos a questionar-nos acerca do que é que poderia o futuro significar para nós caso nós decidíssemos ser mães. Não especificamente mães enquanto mulheres, mas também, no geral, a paternidade dentro deste contexto. E foi nesse momento que nos apercebemos que sabíamos que haviam outras pessoas que tinham estas dúvidas e que provavelmente haveriam ainda outras pessoas que nós nem conhecíamos que também tinham estas dúvidas e que queriam participar nesta conversa, que queriam também perceber de que forma é que nós estávamos a pensar sobre o tema, que questões é que tínhamos. E, portanto, decidimos, se calhar começávamos a ter esta conversa de uma forma pública. E foi assim que surgiu o Ponto Zero como um podcast. Sendo que a principal ideia era
não só nós termos estas conversas que tínhamos uma com a outra de forma pública, mas também termos conversas com os nossos mentores, porque a mentoria era aqui um destes pontos que nós tínhamos em comum na forma de desenvolver a nossa carreira. As duas procurávamos muito aprender com a experiência de outras pessoas que já estavam a traçar caminhos que nós queríamos traçar ou que nós admirávamos em determinadas características. E foi assim que, para além destas nossas conversas que nós tínhamos inicialmente uma com a outra sobre estes diferentes temas, passamos a ter mentores a fazerem episódios de mentoria pública connosco. O nosso principal objetivo era efetivamente democratizar algumas destas ferramentas, alguns destes temas, alguns acessos que nós tínhamos nestas grandes empresas onde estávamos e que não são tão falados, ou pelo menos não estão tão popularizados em alguns contextos cá em Portugal. Nós queríamos trazê-los para cá. Entretanto, para além desta missão, acrescentamos uma outra, porque quando fizemos a nossa lista de mentores a trazer ao podcast para dar estas sessões de mentoria pública, nós queríamos trazer especialistas em diferentes áreas e terminamos a nossa lista com uma lista só com nomes de homens. E percebemos que gostávamos que daqui a 5 anos, quando 2 outras miúdas quisessem começar um projeto e trazer referências de liderança ou de outras áreas da gestão para o público, não tivessem que deparar-se com o mesmo problema. E então decidimos a partir daqui que uma das nossas missões ia também ser democratizar estes temas através de vozes femininas e não só de homens. E é por isso que só temos convidadas mulheres no nosso podcast, e é assim que nasce o Ponto Zero, com estas 2 principais missões. Entretanto, nós fomos criando outros projetos sobre os quais deixo a Mafalda contar-vos um bocadinho. E é um tema giro, porque para quem começa projetos, e na verdade a Sara, por exemplo, já tinha tido a sua própria startup, eu tinha começado muitos projetos, mas dentro do mundo corporativo há muito este mito que só se pode ser empreendedor fora das empresas, também é possível ser empreendedor dentro das nossas empresas. Portanto, isto de criar projetos não é só sobre começar uma startup e daqui a 10 anos ela é um unicórnio em Portugal, não é só assim que funciona. O empreendedorismo é muito mais do que isso, e o Ponto Zero é um bocadinho um exemplo exatamente do que é crescer um projeto, que na verdade começa como uma ideia simples de começar um podcast, que foi como o Ponto Zero começou, tal e qual como a Sara explicava, e que de repente destas conversas que íamos tendo, destas sessões de mentoria públicas, não é? Com o objetivo principal de democratizar estas ferramentas de carreira de que a Sara falava, as mentoras começaram a dar-nos feedback. Olhem, claramente algumas das técnicas que falamos não são tão abordadas no mercado em Portugal, isto é uma coisa que quando começas a tua carreira não te falam sobre estes temas, e nós começámos a perceber, se calhar existe aqui um gap no mercado que nós conseguimos fechar ou resolver, e é assim que nasce o Ponto Zero, como quase um B2B, em que nós, na área de Learning and Development, levamos formações às empresas. Nós lançámos este projeto em setembro do ano passado e em apenas 4 meses tínhamos formado 400 pessoas em Portugal. Nós trabalhámos com a Jerónimo Martins, com a Natixis, com a Leroy Merlin, com a BPI, com a nós, com a Fidelidade. Portanto, grandes empresas que recrutam muita gente em Portugal. Portanto, no fundo, trabalhámos aqui com programas de trainees e com muitas pessoas que estavam a começar a sua carreira no mercado português, o que acaba por ser uma extraordinária oportunidade para nós, para perceber o que é que o mercado está à procura, quais é que são os gaps em termos de skills que existem no mercado e quais é que são as dificuldades que as empresas estão a sentir aqui, e trazer no fundo estas ferramentas que nós fomos descobrindo ao longo da nossa carreira, tal e qual como a Sara dizia, talvez numa posição um pouco privilegiada, porque vivemos em vários países, juntas já vivemos em 10 países, tivemos 10 experiências diferentes, porque cada uma de nós já viveu em 5 países diferentes, e portanto começámos a perceber que em diferentes culturas encontrávamos ferramentas e formas de fazer as coisas muito diferentes, e que isto podia ajudar pessoas que estariam no lugar da Sara e da Mafalda há 3 anos atrás, a poupar o nosso sangue, suor e lágrimas que nós fomos sentindo ao longo da carreira. E, portanto, montámos um programa que, no fundo, dá estas ferramentas de forma super acionável e que as leva para dentro das empresas. O ano passado começámos a pensar, ok, como é que podemos continuar a ter impacto, chegar com esta mensagem, continuar a democratizar estes temas de forma mais abrangente? E foi aí que surgiu o We Can Do Better, que foi um evento que fizemos este ano, na verdade, do dia 8 de março, com a Nova SBE e a Access como parceiros, e em que trouxemos o conceito do podcast, portanto, democratizar temas de carreira, com mulheres para cima do palco. Depois começámos a pensar, muito giro isto, as pessoas vêm aqui a um evento, aprendem uns conceitos, vão para casa, se calhar os mais interessados até vão pesquisar sobre o tema, mas antes so what? E depois, o que é que vai acontecer? Então, em jeito
tal e qual como no ponto zero no início, de brincadeira, pensámos, ok, vamos lançar um desafio a 30 C-Level em Portugal para assinar um compromisso de dar mentoria a uma mulher durante um ano. Porquê? Porque o estudo da McKinsey põe isto preto no branco, que se chama Women Matter, e diz que após os primeiros 3 anos de carreira, as mulheres têm muito mais dificuldade em sentir-se confortáveis e até a ambicionar chegar a cargos de liderança. Portanto, as mulheres não querem ser líderes a partir dos primeiros 3 anos de carreira. E eu e a Sara até nos encontrávamos num turning point, estávamos nesses primeiros 3 anos de carreira, e a Sara até me dizia numa call, realmente, eu começo a pensar e vejo as líderes à minha volta e penso, será que eu também vou conseguir esta dinâmica de coordenar a minha vida pessoal com a minha vida profissional? E pensámos, temos que fazer alguma coisa para fechar este gap, que é o chamado Leadership Ambition Gap. Então fomos ter com os CEOs, muito à maneira como nós fazemos, que é sem vergonha, dámos mensagens no LinkedIn e dissemos, CEOs, estamos a falar CEOs da nós, CEMAPAs, etc. Olha, vamos lançar este desafio, convidámos a McKinsey como Knowledge Partner e a nova SBL Leadership for Impact Knowledge Center, que vai medir o impacto no perfil de liderança destas mulheres durante um ano. Gostávamos de desafiar para vir ser mentora ou mentor e ajudar estas mulheres durante o próximo ano nos objetivos dela de carreira a caminho da liderança. Isso foi há menos de um ano, certo? Isto foi há menos de um ano, na verdade há alguns meses apenas. Sim, em março. E em apenas 3 meses, na verdade, tínhamos fechado com 45 C-Level, maioritariamente CEOs em Portugal, e tínhamos recebido dezenas de mensagens no LinkedIn de muitas mulheres a pedir-nos para fazer parte do programa e muitos C-Level a pedir para ser mentores no programa. E, portanto, sentimos aqui uma obrigação, quase, e é assim que surge o 2.0 do ponto zero, uma obrigação de lançar uma ONG, que está publicada em Diário da República, uma associação, aqui é a C-Level Mentorship Academy, em que vamos profissionalizar isto e até 2025 o nosso objetivo é ter 500 mulheres a fazer esta academia profissional e juntar então o que nós achamos que são as líderes do futuro, para tornar a liderança mais diversa no nosso país, aos líderes do presente. E é um bocadinho isto o ponto zero. E os próximos passos? Já temos vários, mas alguns deles ainda não podemos revelar. Ok, deixem-me orientar agora naquilo que vos vou perguntar a seguir. Passámos aqui por muita coisa. Eu não vou mais longe. Que idade é que vocês têm? Nós temos as duas 26. Fizemos 26 recentemente. anos. Como é que tão novas estão a fazer? Eu tenho 25 anos também. Como é que tão novas estão a fazer mexer tanta coisa? Eu sei que vocês têm uma visão muito interessante sobre esta questão da idade. Eu acho que há uma coisa que nós temos as duas, que é o principal motor de tudo isto, que é vontade. Nós temos as duas muita vontade de fazer acontecer. Temos as duas muita vontade de resolver problemas. Temos as duas muita vontade de ter impacto nos outros e de deixar o mundo um bocadinho melhor do que aquele que nós o encontramos, por mais clichê que esta ideia pareça, porque eu acho que é genuinamente verdade. E há uma outra coisa, e me falta depois sentar à vontade para acrescentar em cima disto, que eu acho que nós temos, que é... Há várias formas de expressar esta ideia. Não ter vergonha, acho que é uma delas. Ter coragem, se calhar é outra forma de colocá-la, se calhar um bocadinho mais sofisticada, embora não saiba se seja a certa para nós. Sim. Mas que no fundo reflete esta ideia de nós não temos medo de receber nãos como resposta. Nós sabemos que vamos mandar 10 mensagens a CEOs no LinkedIn a desafiá-los para eles darem mentoria, tirarem do seu tempo para mentorarem uma mulher que não conhecem para ajudá-la a fechar este Leadership Ambition Gap, e sabemos que alguns nos vão responder, outros não vão, e conseguimos lidar bem com esta ideia, porque o não é sempre garantido e alguns deles vão dizer que sim. Portanto, nós tentamos aplicar no fundo esta ideia, este princípio, a tudo o que nós fazemos. Nós temos as ideias que nos vão surgindo destas várias experiências que nós vamos tendo, esta vontade que nós temos muito, também se reflete muito na curiosidade, é uma vontade também incessante de aprender, de continuar a experienciar novas situações, conhecer novas pessoas, ler novos livros, conhecer novos podcasts. Tudo isto nos acaba por servir de fonte para depois termos outras ideias, aplicarmos algumas práticas que vemos numa determinada indústria ou num determinado projeto, a outros, aos problemas que mais nos apaixonam, com esta vontade ou com esta tranquilidade com os nãos como resposta, porque muitas vezes vêm os sims.
E os sims são os que nos têm levado a fazer todas estas coisas. Sei, no fundo, acho que, na minha perspectiva, acho que é um bocadinho por aqui. Sim, acho que há um tema, por acaso, refleti esta manhã, é engraçado, é o timing perfeito, foi uma ótima pergunta, Diogo, foi alinhado com a minha reflexão matinal, que é, nós temos vontade e nós queremos muito, mas querer não basta. Ou seja, nós estamos dispostas a sujar as mãos, a ir fazer, a dar tempo extra, a trabalhar mais uma hora, a mandar mais uma mensagem no LinkedIn, a fazer mais uma reunião extra. E este é um tema importante e talvez geracional. Eu, quando dava aulas, via muito isto, porque tinha uma diferença de 3 anos para os meus alunos. Eu dava aulas de cálculo na OBSE, como podem imaginar, uma cadeira muito difícil de atrair e reter talento, mas foi uma das melhores experiências da minha vida e tinha contacto com os meus alunos que queriam tudo no imediato. Achavam que por querer bastava. O mundo ia mudar, o mercado ia mudar, nós falamos muito sobre isto. O mercado em Portugal tem que mudar. Tem que mudar e o que é que estamos a fazer para mudar? E é claro que há uma série de condicionantes e nós sabemos, por exemplo, este tema das lideranças diversas, nós não podemos ir obrigar um CEO a escolher uma CEO mulher na sua próxima escolha de quem é que vai suceder. Mas se calhar podemos influenciar de outra forma, porque esta é uma variável que não está ao nosso controle e nós temos este lema de controlar o que é controlável e, portanto, nas variáveis sobre as quais nós temos controle, nós tentamos ir lá e acrescentar valor. E, portanto, este tema da vontade é o principal, é o motor, em especial quando a energia falha ou quando estamos cansadas, ajuda-nos muito, mas não temos medo de sujar as mãos e trabalhar tempo extra. E esse é um tema muito importante e que também deve ser reforçado, que é o trabalho e o esforço. É importante trabalhar e é preciso esforçar. E se queremos fazer as coisas, se calhar vamos ter que trabalhar um bocadinho de tempo extra. E depois vamos ter que escolher se o queremos fazer e onde o queremos fazer. E volta à ideia que eu falava no início, que é nem toda a gente vai querer trabalhar esse tempo extra. E isso é ok. Nós só temos que encontrar o que é que funciona para nós. E como nós temos esta vontade de mudar, nós queremos trabalhar esse tempo extra. E, portanto, estamos dispostas a ir atrás e, no fundo, a criar as oportunidades. Não muito longe destas questões que estamos a falar, eu ouvi-vos, em particular a ti, Mafalda, dizer que em Portugal falta-nos descaramento. E eu adorei o vosso ponto de vista sobre como facilmente confundimos a promoção das nossas melhores qualidades com falta de humildade. Querem elaborar um bocadinho sobre isso? Eu posso falar sobre este tema. É uma frase muito engraçada que eu ouvi quando tinha 19 anos, no início da minha carreira, e em que um dos meus mentores disse: o problema de Portugal não é falta de talento, é falta de descaramento. E claro que desta frase pode haver uma série de especulação aqui, porque podemos pensar, ok, se calhar descaramento já há muito, e isto é uma das coisas, quando falámos dessa frase, recebemos esse feedback, o que é verdade, mas o conceito em si, ou seja, na gênese desta expressão, o que quer dizer é: Portugal tem imenso talento, mas culturalmente, e isto não é só em Portugal, na Europa do Sul, isto é uma coisa que está provada nos dados, nós temos muita dificuldade em comunicar o que fazemos bem. E há uma frase que eu adoro, que é: não é gabarulice se for baseada em factos. E isto quer dizer que, se nós formos falar sobre o que nós fazemos bem, nós até lhe chamamos muitas vezes os nossos superpoderes, as coisas que nós achamos em que temos claramente uma vantagem comparativa, e toda a gente tem. Todas as pessoas têm alguma coisa que fazem muito bem ou que, se trabalharem e expandirem, podem vir a ficar o melhor na sua sala a fazer. E se falarmos sobre elas e as comunicarmos ativamente, as nossas oportunidades aumentam. Porquê? Porque se calhar eu vou estar a conversar com alguém que no dia a seguir vai estar sentado no almoço e que vai conhecer uma oportunidade e pensar: não, espera, a Mafalda faz isto muito bem, então vai quase tornar-se um sponsor. Olha, eu conheço uma pessoa que faz isto lindamente e que te possa apresentar e que te vai ajudar a fazer este projeto. Isto é uma forma muito simples de exponenciarmos oportunidades. E quando dizemos oportunidades, oportunidade de negócio é quando criamos uma oportunidade, uma transação no mercado de oferta e procura, simplesmente, que é o mercado de trabalho, e em que alguém tem alguma coisa para oferecer, neste caso sou eu, não é? Como ativo no mercado, e alguém está à procura disto que eu posso oferecer. E esta comunicação ativa do que nós fazemos bem, primeiro, não é ensinada nas escolas, não é? Aliás, é perpetuada como uma coisa má. Se falamos sobre o que fazemos bem, somos arrogantes. Essa questão de falta de humildade, não é? Sim, se falamos sobre o que fazemos bem, somos arrogantes, não somos humildes, temos que ser humildes, podemos fazer isto muito bem, mas não podemos falar sobre isso. Não, temos que comunicar ativamente, e isto também nos ajuda a construir a nossa marca pessoal. Nós, naturalmente, temos áreas que gostamos mais de trabalhar, em que gostamos mais de falar sobre estas áreas e em que queremos encontrar mais oportunidades.
oportunidades e falando sobre elas ativamente, conseguimos encontrar então esta rede de apoio, de suporte e de networking, que aqui em Portugal não se fala sobre este tema de ter sponsors, não é? São pessoas que numa sala cheia de oportunidades vão mencionar o teu nome e que é o tal descaramento. E depois, na segunda parte, isto que a Sara falava, que é não ter medo de receber um não como resposta. Minha mãe sempre me disse, o não está garantido. Ou seja, se tu fizeres, podes ter o não, mas se não fizeres, também o não já lá está. Portanto, é este conceito de descaramento, de não ter vergonha de pedir, porque qualquer pessoa é igual a outra. Portanto, nós falamos, por exemplo, esta sexta-feira com o Presidente da República, como falamos com outra pessoa qualquer. Todas elas têm alguma coisa para nos ensinar. E se calhar não estão tão acessíveis, mas se calhar com, como diz o conceito, 5 degrees of separation, 5 graus de separação, conseguimos chegar a essa pessoa e não temos medo de nos dar ao trabalho para o fazer. E isso é que é o descaramento. Não nos vamos esquecer que vocês vieram ao manual por causa do ponto zero. Já voltamos a falar sobre o ponto zero. Eu não quero sair aqui desta bolha em que estamos neste momento. Eu li algumas coisas, algumas entrevistas que vocês foram dando, ouvi alguns episódios de podcast onde vocês também figuraram, e Mafalda, tu disseste à Forbes que não acreditas que devamos aceitar fazer alguma coisa apenas porque a sabemos fazer. Muitas das vezes é preciso primeiro dizer que sim e depois aprender a fazê-lo. Porquê? Atenção, eu estou a lançar a pergunta a ti, estende-se às duas. Aliás, até vou deixar a Sara depois comentar também sobre isto, porque essa é uma frase no nosso primeiro episódio do Ponto Zero. Uma das nossas mentoras, curiosamente é a mentora da Sara, dizia isso, que é: eu aceito as oportunidades e depois de aceitar é que vou aprender como é que se faz. Ninguém nasce ensinado, em especial quando se sai da faculdade. Raramente sabemos o que é que o mercado de trabalho nos espera. Aliás, temos uma ideia muito romântica do que é que vai ser o mercado de trabalho e, em especial em algumas universidades, como era o nosso caso, na Nova, em que tínhamos imensa exposição a stakeholders mais séniores e a muitos projetos estratégicos das empresas. Achamos que vamos para a empresa mudar o futuro da empresa e todas as decisões estratégicas vão passar por nós. Isto não acontece. Claro. Aliás, é muitas dessas ferramentas de como cumprir os básicos do dia-a-dia que nós levamos o ponto zero às empresas para dar estas ferramentas práticas. É muito importante termos esta capacidade, e há um gráfico interessante, depois quem tiver interesse pode procurar, que fala sobre a Learning Zone, que é uma série de círculos em que fala sobre o primeiro círculo mais pequeno é a zona de conforto, o segundo é a zona de desconforto, e só quando saímos da zona de desconforto, ou seja, ainda mais desconfortável, é que chegamos à Learning Zone, que é a zona de aprendizagem. Para quem está a ouvir este episódio agora, vamos deixar este infographic na descrição. Sim. Top. E portanto, esta parte da Learning Zone é quando, na verdade, segundo a teoria, começamos de facto a aprender. E isto é preciso dizer que sim à oportunidade, mesmo não tanto confortável, que se liga a um outro conceito, que é o Growth Mindset, que é o conceito de estarmos à vontade com não estarmos à vontade, ou seja, conforto no desconforto, e que nos permite perceber que, ok, eu não sei como é que isto se faz, mas vou procurar. 2, vou-me rodear das pessoas certas para poder perguntar como é que se faz e, portanto, não vou ter medo de falhar. E esta é uma coisa muito importante, não só de um ponto de vista de empreendedorismo, mas dentro das grandes empresas em Portugal, porque ainda há muita resistência a este conceito de falhar e falhar rápido, e é muito importante para a inovação. Nós começámos a nossa carreira em 2 tecnológicas, em que falhar, na verdade, é uma coisa boa, é celebrado, porque se falhar quer dizer que pelo menos estamos a tentar. E, portanto, eu tento sempre, aliás, mesmo quando candidato a diferentes posições, ser o mais diferente do meu set de skills possível para eu poder construir e aprender e testar-me ao máximo possível. E é aí que se tem uma curva de aprendizagem exponencial. E este conceito do primeiro dizer que sim e depois aprender a fazer é exatamente isso. Não nascemos ensinados, isso é uma coisa que temos que admitir e saber. Nunca vamos ser os melhores a fazer se nunca experimentarmos, mas então vamos tentar fazer e aprender a fazer e rodear-nos das pessoas que nos podem ajudar a chegar mais longe. Em nenhum desses momentos em que se mandaram para algo e depois então procuraram ser masters naquilo que aceitaram fazer, em nenhum desses momentos foram travadas? Por quem me estava a recrutar ou por algum elemento no processo? Eu acho que a pessoa que mais nos trava a nós próprios somos precisamente nós próprios. Na medida em que, e só para acrescentar ao que a Mafalda dizia, o único ponto que eu acho que faz sentido adicionar é este, que nós nunca nos vamos sentir 100% preparados para fazer nada, sobretudo se for alguma coisa que vale a pena fazer. Se for alguma coisa que é mais arriscada, mais, lá está, fora da nossa zona de conforto ou até fora da nossa zona de desconforto,
nada que é grande o suficiente para nos deixar quase assustados vai ter um fit perfeito com aquilo que nós sabemos fazer. Nós vamos sentir-nos sempre abaixo das qualificações necessárias. E o truque é fazê-lo ainda assim. É muito esta ideia que a Mafalda falava de estar disposto a errar. Estar disposto a fazer o nosso pior trabalho para conseguirmos aprender a como fazer o nosso melhor trabalho. E, portanto, claro que se eu me candidatar a uma posição onde eu só cumpro 10% dos requisitos daquela posição, é possível que outros candidatos que cumpram 50%, 60%, 80%, 90% estejam muito melhor qualificados para serem aceitos nessa posição do que eu, não é? E é, efetivamente, mais provável que esse candidato acabe por ficar com um lugar e, em vez de mim. O que não significa que é completamente impossível para mim ficar com aquele lugar. Desde que eu esteja disponível para aceitar esta probabilidade mais baixa e que eu esteja disponível a colocar o esforço para conseguir demonstrar valor noutras áreas, conseguir demonstrar que tenho algumas daquelas qualificações, embora não de uma forma literal, mas que as fui adquirindo de outras formas. Se eu for e mandar uma mensagem ao recruiter no LinkedIn e explicar porque é que eu devo ser pelo menos considerado para ir a uma primeira entrevista e na minha entrevista fazer a questão de demonstrar de que outras formas menos lineares é que eu tenho aquelas qualificações. Se eu olhar para todas as pessoas que trabalham já naquela equipa, lhes mandar uma mensagem, tiver uma chamada de 15 minutos com elas e perceber realmente o que é que aquelas qualificações querem dizer na realidade, o que é que na prática eu tenho de saber fazer para ser a pessoa certa para aquele cargo, se aquele é realmente o cargo que eu quero, mas ainda não estou exatamente lá, e desenvolver este plano para mim própria de garantir que tenho aquelas skills aqui a 6 meses ou 1 ano, e aí voltar a falar com o recruiter, voltar a demonstrar o que é que eu fiz. No fundo, tornar este esforço visível também pode ser uma forma de fazê-lo. Mas eu acho que esta ideia de primeiro dizermos que sim e só depois aprendermos a fazer é sobretudo importante nas oportunidades que nos são oferecidas, naquelas que nós identificamos, ok? Nestas oportunidades que a Mafalda falava, por exemplo, de eu sei falar muito bem em público, vamos imaginar, não é necessariamente o caso, mas imaginemos que este é realmente o meu talento principal. E quando fui tendo momentos de networking, sessões de mentoria, quando fui conhecendo algumas pessoas que estavam em posições de escolher algumas pessoas que vão falar em público em vários eventos, eu tornei muito claro para elas que este era o meu talento, não necessariamente só dizendo que tenho esse talento, ok, acho que este é um ponto importante também a adicionar no tema anterior, é importante que os dados falem por si, ok? Não é só sobre dizermos que somos realmente muito bons a fazer alguma coisa, é sobre demonstrarmos e outras pessoas também, termos este selo de credibilidade e outras pessoas dizerem também que realmente presenciaram estes nossos talentos, estas nossas qualidades e superpoderes. Mas é esta ideia de se alguém naquele meio sugeriu o meu nome para eu ir fazer uma presença, a falar em público num determinado evento, se calhar o tema para que me convidaram para falar não é exatamente aquilo que eu domino, mas eu vou aprender sobre aquele tema e vou garantir que naquele momento em que eu aproveitei esta oportunidade que alguém me deu, eu vou garantir que sei entregar. Eu vou fazer toda a pesquisa que for necessária sobre aquele tema, eu vou garantir que não só o meu superpoder a falar em público vai transparecer, como também a preparação, o profissionalismo, e esta é a oportunidade que vai depois fazer um efeito composto, que vai levar a novas oportunidades e que se vai refletir em novas oportunidades por consequência, e é assim que nós chegamos a este ponto exponencial de aproveitar as oportunidades. É mesmo não tendo a segurança de que vou saber fazer um ótimo trabalho, é estar disponível para me preparar, para garantir que no final eu vou entregar esse excelente trabalho e que as pessoas vão ficar orgulhosas de terem dado o meu nome e não arrependidas e que por isso vão continuar a dá-lo. Ok. Voltemos ao... Aliás, não, ainda não voltemos nada ao ponto zero. Quero-vos perguntar mais uma coisa ainda dentro desta bolha em que estamos. Qual é que foi o passo mais arriscado que deram nas vossas carreiras? Esta é difícil. Olha, para mim foi, sem dúvida, ter tentado fazer um shift muito radical da minha área de estudo para a minha área de carreira. Okay? Eu estudei Ciência Política e Relações Internacionais.
Eu queria muito mudar o mundo quando andava no secundário, queria muito resolver os problemas sociais que via à minha volta e sempre acreditei, aliás, só me candidatei a um curso no final do ensino secundário, só tinha uma opção na minha folha de escolhas de ensino superior, que era este curso em Ciência Política e Relações Internacionais na nova FCSH. Era exatamente aquilo que eu queria. Quando cheguei ao meu curso e quando me comecei a envolver de alguma forma mais ativa no mundo da política, percebi que afinal não era bem por ali, que não havia um fit entre a minha personalidade, o ritmo a que eu gostava de ver as coisas acontecerem, os mecanismos que eu gostava de utilizar e a forma como a política funciona. E por isso eu acabei por me encontrar num lugar em que tinha que encontrar a alternativa certa para me permitir na mesma ter este impacto, resolver os problemas, fazer esta diferença no mundo. E fui, na verdade, percebendo, meio aleatoriamente, que essa alternativa estava no mundo da inovação, no marketing, nas startups, e tentei imediatamente, depois da minha licenciatura, sem um mestrado em gestão, sem sequer me ter especializado em economia durante o secundário, fiz humanidades, arranjar um trabalho nesta área, sendo que eu não sabia praticamente nada. E foi-me dada uma oportunidade em que eu pude dizer que sim, sem saber como fazer e onde aprendi a fazer no caminho. Foi esta oportunidade de trabalhar como Entrepreneur in Residence numa incubadora, na fábrica de startups. Basicamente isto consistia em ser quase uma consultora de inovação. A Navigator contratou a fábrica de startups no contexto de um programa de inovação aberta da empresa, onde surgiu uma possibilidade de abrirem uma nova unidade de negócio, e a fábrica de startups tinha uma equipa de 2 pessoas, eu e um outro colega, a trabalhar no desenho do modelo de negócio desta nova unidade, na estratégia de ida para o mercado e na validação da recepção que o mercado teria esta app. Era uma app. Em que ponto da tua vida académica é que estavas nessa altura? Estava a terminar a minha licenciatura. Em Ciência Política? Em Ciência Política e Relações Internacionais. Como é que te vês a fazer um trabalho nada a ver? Eu tinha feito um curso, uma disciplina eletiva, que no fundo unia todos os estudantes da Universidade Nova de Lisboa, das diferentes faculdades, em equipas para que eles aprendessem a lançar uma venture, um projeto. Não era necessariamente um negócio, o principal objetivo era realmente ser um negócio, mas podia ser outro tipo de projetos. Foi um curso de um semestre, onde aprendi os básicos do que era o empreendedorismo, do que era algo relacionado com a inovação e startups. E pensei, eu tenho aqui uma pequena base, sei que conceitos é que eu tenho que ir explorar mais a fundo, se quero ter este trabalho, filo. Durante a minha entrevista já demonstrei conhecimento suficiente para me terem permitido esta oportunidade, não é? Embora eu claramente não tivesse nenhuma experiência anterior que fosse útil para este sentido. Claro. Estou muito certa de que eles tinham candidatos melhor qualificados nessa área, mas demonstrei interesse suficiente e as bases para me darem esta oportunidade. Foi altamente assustador para mim própria, ok? Mas ao mesmo tempo foi o passo mais certo que eu podia ter dado, porque se eu não tivesse dado aquele passo, eu não tivesse arriscado e aceitado esta oportunidade onde estava realmente muito desconfortável, provavelmente não estava aqui hoje e eu hoje estou muito feliz aqui. Portanto, para mim acho que foi este assim, o passo mais arriscado. E tu, Mafalda? Eu nunca tinha pensado sobre isto. Ou seja, Diogo, fizeste-me pensar sobre uma coisa da minha carreira que eu nunca tinha pensado antes. A Sara dizia aqui no começo, ou seja, começou do princípio, que sabia exatamente o que queria fazer, eu não fazia a mínima ideia. Tinha uma questão existencial em mim, que era: eu tinha acabado o secundário com média de 19,8 valores, em Ciências e Tecnologias. Não fazia a mínima ideia do que é que eu queria ser ou fazer. Como óbvio, tinha uma pressão por parte do meu corpo docente para seguir medicina, mas a minha paixão era matemática e eu adorava fazer projetos criativos. Então tomei a decisão, com um grande apoio dos meus pais, que na verdade eu acho que são a razão pela qual eu nunca tenho medo de fazer nada. Há pouco tempo falei com uma psiquiatra que na verdade está connosco no grupo de reflexão do Presidente e que disse que este é um passo muito importante do desenvolvimento psicoafetivo de uma criança, ter esse suporte de alguém que lhe diz: sim, tu consegues, vai tentar, se não funcionar, nós estamos aqui. Então decidi que a minha primeira opção ia ser Economia na Nova SBE.
que na verdade não tinha nada a ver com o que eu tinha estudado e continuo a ser uma apaixonada por ciências. Na verdade acredito que o nosso país tem imenso potencial dentro desta área, temos pessoas geniais dentro desta área, mas decidi escolher economia e que eu acho que foi uma das melhores decisões da minha vida. Depois fiz a Nova SBE, aliás eu fiz tudo o que dava para fazer dentro da Nova, estive no lançamento do novo campus em que trabalhava com o Pedro Santa Clara na altura, porque o campus foi fundado com 0 investimento público, portanto é inteiramente com donations privadas. Dei aulas, agora faço parte do Executive Board da Nova, a levar o Pelour Internacional. E em 2019 fiz a primeira escolha arriscada. Eu acho que foram 2 grandes escolhas arriscadas na minha carreira. A primeira porque tinha a responsabilidade de responder aos meus pais, que na altura me ajudavam a pagar o meu mestrado, e a segunda quando decidi tomar o risco de ter um emprego garantido e dizer que não. A primeira foi quando eu recebi uma oferta de estágio da Google e me disseram, eu queria só um summer internship, portanto só durante o verão, porque eu estava a fazer o meu mestrado. Disseram-me pegar ou largar 6 meses. Eu lembro-me de ter ligado à minha mentora na altura, à Tânia, e disse, bem, eu ou faço isto a full time com o meu mestrado ou então perco esta oportunidade. E ela disse-me, há comboios que só passam na vida uma vez, e eu decidi, ok, vou fazer o meu mestrado em full time na Google, na Nova, enquanto faço o meu estágio a full time na Google. Então este foi um movimento muito arriscado da minha parte, porque não só comprometeu a minha higiene de sono, mas podia ter corrido mal e eu não ter conseguido entregar nem num lado nem no outro. Mas isto mostrou-me que uma das minhas características é conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e na verdade eu sou super feliz quando faço muitas coisas ao mesmo tempo. E o segundo foi quando terminei o meu estágio na Google. Por norma o que acontece é quando fazes um estágio numa tecnológica, convertes a full time. E eu estava a fazer o SEMS na altura e tinha uma proposta para ir dar aulas na Nova. E lembro-me de me ter sentado com um dos meus mentores, que é o Country Manager da Google, que me disse: as grandes empresas continuam lá, mas há certas experiências que tu só podes viver em determinada idade. E isto ajudou-me a pensar no custo de oportunidade. Ou seja, o meu custo de oportunidade de dizer que não a converter a full-time na Google e ter um emprego garantido na empresa pela qual eu estava apaixonada, de um ponto de vista de cultura, e a tirar uma oportunidade de dar aulas, experienciar uma coisa que eu nunca tinha tido a oportunidade de fazer e que provavelmente não voltaria a ter a oportunidade de fazer, e terminar o meu mestrado. E portanto eu decidi dizer que não. E mais tarde, passado 6 meses, voltaram a contactar-me e a dizer: olha, temos aqui outra vez uma oportunidade a full time e gostávamos muito que tu voltasses. E eu acho que esse foi um move muito arriscado, porque eu tinha uma oportunidade numa empresa que toda a gente gostaria de entrar, em que ia ter uma vida segura, em que me iria permitir ter a vida que eu sonhava, ir trabalhar na cultura que eu sonhava. E eu decidi dizer que não, ir experienciar primeiro dar aulas, que foi uma das melhores experiências da minha vida, e só depois entrar na Google. E essa se calhar é uma mensagem importante, porque muitas vezes temos que olhar para o custo de oportunidade das nossas decisões, pensar, se calhar agora para mim que ainda sou jovem, o custo de oportunidade de dizer que não é assim tão elevado. E o Steve Jobs dizia uma coisa muito gira, que é dizer que sim a uma oportunidade é dizer que não a todas as outras. E portanto temos que ter muita certeza dos sims que dizemos. Isto dizer sim e depois aprender a fazer não é só sobre isso, é escolher os sims certos. Ou seja, ter a coragem e a certeza de que nós vamos conseguir criar outras oportunidades, e em determinadas alturas da nossa vida vamos ter que dizer que não a oportunidades também gostaríamos de agarrar, mas simplesmente temos que perceber que ao dizer que sim a uma, dizemos que não a todas as outras. Portanto, se há 2 learnings que eu tirei, e eu e a Sara fazemos muito este exercício, e tu dizias, Diogo, vamos voltar a falar do 1.0. 1.0 é muito sobre isto, sobre estas experiências, sobre Claro como é que que sim. isto se faz, Claro que mostrar a outras pessoas através da nossa experiência e de mentores como é que elas também podem fazer. E mesmo no podcast o que nós tentamos trazer, e isto foi uma mensagem que um dos nossos mentores nos disse, é: as convidadas que vocês trazem são todas de uma normalidade excepcional. Eu e a Sara também erramos. Fomos para áreas que se calhar não eram bem aquilo, dissemos que não e se calhar podíamos ter dito que sim. Já falhamos muitas vezes. Eu falho a toda a hora, mas é sobre isto, é não ter medo de falhar e mostrar a outras pessoas como é que podem falhar melhor do que nós. E o 1.0 quer fazer exatamente isso, mostrar como é que se falha melhor do que nós falhamos. Uau. Diga-me uma coisa, porquê é que o custo da oportunidade é menor quando somos mais jovens? Há vários motivos. Os mais óbvios são: temos menos responsabilidades, não é? Temos menos a provar, temos um mundo maior de opções disponíveis para nós,
Ainda não somos especialistas em nada, ainda não temos um valor muito de nicho a entregar em nenhuma área, ainda estamos a aprender. As pessoas que estão à nossa volta, que são mais séniores, sabem que nós ainda estamos a começar a aprender, portanto também têm menos expectativas sobre nós, têm mais predisposição para nos ajudar a chegar lá, para nos aconselhar, para traçar o caminho ao nosso lado. Portanto, nós temos quase um playground para errar. Não é? Os nossos primeiros anos de carreira são anos quase de teste. São anos em que nós estamos a descobrir aquilo que nos vai fazer feliz a longo prazo. Ok? Portanto, há muito menos necessidade de termos certezas, de sabermos exatamente que este é o passo certo. E, portanto, eu acho que isso é e nós achamos as duas, e é muito sobre isto também o ponto zero, é sobre esta ideia de que estes são os anos para nós aprendermos as coisas mais importantes, errarmos, aprendermos, testarmos, iterarmos. Todos estes conceitos que são também eles muito relacionados com o mundo das startups e da inovação são essenciais, e é por isso que o nosso custo de oportunidade é tão diferente agora daquilo que será daqui a 10 anos. Até pode não ser necessariamente, nós podemos fazer um esforço para garantir que este custo de oportunidade acaba sempre por ser mais ou menos constante, mas as variáveis naturais da vida vão provavelmente alterá-lo. Claro que se alguém nos disser, como já nos disse uma das nossas mentoras num dos nossos podcasts, ela decidiu não ter filhos e, portanto, se calhar o custo de oportunidade dela relacionado com esta variável da família manteve-se quase intacto desde o início. Mas, efetivamente, todos temos vidas diferentes e, portanto, todos temos que considerar quais é que são os fatores que vão influenciar o nosso custo de oportunidade. O ponto de partida, normalmente, é sempre um em que ele é inferior. Temos menos a provar quando somos mais jovens. É porque eu sinto que está disseminada uma ideia de exatamente o contrário. Eu não disse que nós temos pouco a provar. Não, eu disse menos. Eu acho que temos menos do que quando estamos em posições mais séniores. Na medida em que é tudo uma função das expectativas, não é? E eu acho que, efetivamente, embora, e esta é uma ideia muito importante, o mercado de trabalho seja altamente competitivo atualmente, e isto faça com que este menos seja ainda assim alto, daí eu ter começado por dizer que não disse que era completamente baixo o nosso custo de oportunidade, ou que temos menos, ou que temos pouco a provar quando somos jovens. Mas acho que à medida que nós vamos sendo mais séniores na nossa carreira, em que vamos conquistando algumas coisas, mais coisas são esperadas para nós de conquistar. Okay? E, portanto, quanto mais experiência eu tenho numa determinada área, quando alguém me contrata para eu ser uma referência nessa área dentro de uma empresa, as expectativas que vão existir sobre mim vão ser muito grandes, ok? E eu acho que se compararmos, e se calhar me falo que tu tens uma perspectiva diferente, já nos dirás, mas eu acho que em comparação, se for sempre esta função da comparação e das expectativas que as outras pessoas, que as empresas, que o mundo, a sociedade, o contexto têm sobre nós, eu acho que elas vão sendo sempre maiores à medida que nós vamos ganhando mais experiência e com alguma legitimidade, na minha opinião. Agora, com este mercado de trabalho altamente competitivo, onde todos nós temos acesso a muito mais informação, a muitas mais experiências, onde muita coisa está democratizada já, todos nós temos que fazer um grande esforço para nos provarmos. Okay? Para encontrarmos estes superpoderes, para percebermos de que forma é que nos podemos distinguir, que projetos é que podemos criar para acrescentar valor, que outras pessoas ainda não estão a criar. E, portanto, eu acho que tem que haver um esforço e tem que haver uma consciência de que nós somos um ativo no mercado. A Mafalda já utilizou esta expressão anteriormente e é uma expressão de que nós gostamos muito, de olhar para todos nós como um ativo no mercado e que nós temos que nos tornar o ativo mais valioso que nos é possível, seja através dos livros que lemos, dos podcasts que ouvimos, dos nossos mentores, dos nossos sponsors, da nossa rede de networking, da promoção que nós fazemos, dos nossos superpoderes. Tudo isto são fatores que influenciam em larga medida a forma como nós nos provamos no mercado. E nós temos que efetivamente fazê-lo e já não chega a começar a fazê-lo quando já temos toda uma experiência que fala por si. Eu acho que esta é que é a grande principal diferença. É que neste momento nós temos que começar a provar-nos, se calhar, mais cedo. Mesmo tendo menos a provar, esta jornada tem que começar mais cedo. E, portanto, mesmo quando isto é mais difícil de fazer, quando nós temos menos validação, não é? Quando nós já temos 20 anos de experiência em marketing de uma grande empresa como a L'Oréal, se calhar é mais fácil que um concorrente da L'Oréal vai e me contrate porque acha que eu trago insights valiosos da minha experiência de 20 anos por lá.
Quando eu não tenho experiência em nada, quando a experiência que eu tenho é trabalhar 6 meses num restaurante em part-time para pagar a minha licenciatura, ou fazer um estágio numa área que até é bastante diferente daquela onde eu me estou a candidatar, eu tenho que ter outras formas de provar o meu valor. E acho que isso é que é a grande diferença. Nós temos que começar a acrescentar valor mais cedo, provar o nosso valor mais cedo, mas eu acho que ainda assim menos do que quando temos 20, 30 anos de carreira. Perfeito. Eu adoro a vossa forma de pensar a vida no geral. Bom, sobre o ponto zero, não que nada disto não o tenha sido, mas vocês descrevem a vossa C-Level Mentorship Academy como a primeira academia de mentoria para encontrar e desenvolver as futuras líderes do país. É citação daquilo que vocês têm na vossa comunicação. Isto pode ser uma dumbass question, mas vou fazê-la na mesma. Porquê é que o vosso trabalho se foca exclusivamente na capacitação de mulheres? É uma excelente pergunta e nenhuma pergunta é parva, nunca em nenhum fórum. Obrigado. Isto é uma coisa que também se desenvolve ao longo da carreira, que é esta coragem de fazer sempre as perguntas que parecem óbvias. Por isso ainda bem que disseste isso. Então, é uma ótima questão porque... Em primeiro lugar, a Sara falava que quando nós começámos este podcast, claramente fizemos uma lista de pessoas que gostávamos de trazer como mentores e só tínhamos top of mind homens e, portanto, surgiu aqui um segundo ramo da nossa missão, não é? Porque nós precisamos de nos orientar quais é que são os nossos objetivos, qual é que é o sucesso do que nós queremos fazer, que é criar mais role models femininos. A ideia de role models femininos... Este é um tema muito importante porque funciona neste tema de role models femininos, mas role models no geral, e nós acreditamos que há muita falta de role models em muitas áreas em Portugal. É ver, é acreditar. Ou seja, se eu não vir alguém a fazer, não vou acreditar que é possível. E, portanto, mostrar através do exemplo, que no fundo é o que vocês fazem aqui no Manual de Boas Ideias, olhem, estas pessoas que tiveram esta ideia, esta boa ideia, segundo o manual, e de repente conseguiram concretizar. Isto é criar role models, isto é criar referências. Isto foi o que nós tentámos fazer, ou tentamos fazer ao longo do tempo, no podcast. Porquê que a C-Level Mentorship Academy, e um disclaimer importante, a C-Level Mentorship Academy é o fórum, e daí também ser uma associação sem fins lucrativos, em que nós nos focamos neste princípio e muito alinhado com os objetivos de sustentabilidade e das Nações Unidas de trazer mais mulheres para lugares de liderança. Portanto, há métricas na Europa, fora da Europa, e sabemos que isto é um problema crasso que temos em Portugal e fora de Portugal. Portugal, isto é uma coisa importante dizer, não está assim tão mal nos rankings, mas se começarmos a olhar para os boards das empresas em Portugal e para os C-level, ou seja, CEOs das empresas em Portugal, vamos perceber que ainda existe um gap muito grande. E é o único fórum em que nos dedicamos de facto às mulheres. Porquê? Porque acreditamos, e isto foi um feedback que nós fomos recebendo, mesmo das próprias empresas, que nos diziam, nós perguntávamos, porquê que não há mais mulheres em posições de liderança? E diziam-nos, porque nós não encontramos um pipeline de mulheres que esteja disposta a vir para posições de liderança. Portanto, esse é um dos temas que estamos a resolver. Estamos a colocar numa sala 500 mulheres que têm potencial de ser líderes e que na verdade são um pipeline para todas as empresas portuguesas que quiserem recrutar mulheres que têm ambição de chegar a posições de liderança e que estão a ter mentoria para chegar lá. Portanto, a moldar o seu perfil de liderança para conseguir ter as skills necessárias. Porque é muito importante fazer este trabalho de olhar para trás, não é? É backwards a partir das pessoas quando começam. Temos que lhes dar as skills para se tornarem líderes. Lá está, ninguém nasce ensinado. E há um percurso que é preciso ser feito. E uma das formas de o fazer, e nós acreditamos muito nisto, é aprender através da aprendizagem dos outros. E, portanto, se conseguirmos ligar as pessoas que já estão nesta posição de liderança a mostrar a estas mulheres como é que fizeram para chegar lá, muito provavelmente as mulheres vão ter no fundo, vão estar munidas destas skills, destas competências que lhes vão permitir sentirem-se mais à vontade para se candidatar. Porque o que é que nós vemos nos dados? E voltando aos dados, não é só um tema das mulheres não estarem preparadas. Se nós olharmos para o número de mulheres que termina o ensino superior em Portugal e fora de Portugal, cada vez são mais mulheres. Na verdade, mais até do que homens. Eu não tenho os dados agora aqui, mas é fácil olhar. A Fundação Francisco Manuel dos Santos, a Fundação José Neves publicam estudos sobre os jovens em Portugal hoje e nós conseguimos ver que há cada vez mais mulheres qualificadas. Mas depois o que acontece, e nós vemos isto nos dados, é uma mulher só se candidata a um role se cumprir acima de 80% dos requisitos desse role. Enquanto o homem o faz se cumprir acima de 50%.
O que é que acontece? As mulheres têm muito mais dificuldade e isto podíamos ter aqui uma discussão longa sobre se isto é um ponto de vista biológico, se é um tema cultural, se é o que estamos a ensinar. Há uma série de temas que podíamos debater, mas os dados são estes e, portanto, o que nós queremos fazer é preparar estas mulheres para poderem também ser as líderes do futuro. E porquê? Porque acreditamos em lideranças mais diversas e também acreditamos que não podemos resolver todos os problemas de uma só vez. Nós não queremos só resolver o problema da igualdade de género, nós também queremos resolver o problema da igualdade de backgrounds e é por isso que damos estas ferramentas para pessoas que vêm de meios diferentes e com experiências diferentes tenham acesso às mesmas oportunidades, mas neste caso estamos a focar-nos neste tema porque acreditamos que lideranças mais diversas, equipas mais diversas conseguem resolver os problemas de uma melhor forma e isto é aplicável ao setor empresarial, corporativo, mas também é aplicável a qualquer outro setor da sociedade. Quanto mais diversidade de opiniões e de ideias nós tivermos numa mesa, mais facilmente vamos resolver o problema. E, portanto, este é o tema que estamos, no fundo, a tentar resolver ou ajudar a resolver, a fechar este gap de liderança em relação às mulheres, mas todos os programas que nós fazemos no Ponto Zero não têm género, são o mais diversos possível. A nossa ideia também é trazer convidadas e falar com pessoas do mais diverso tipo de backgrounds, porque há muita diversidade visível, o género é uma delas, mas há muita diversidade invisível, nomeadamente neurológica, por exemplo, tal como falávamos de origem, background, etc. Por exemplo, eu e a Sara, se calhar, quando nos veem no Ponto Zero, olho nu, parecemos duas pessoas que até seriam semelhantes. Tivemos experiências em tecnológicas, somos pessoas diametralmente opostas. Temos opiniões diametralmente opostas em muitos dos temas. E porquê? Porque temos essa diversidade invisível de background, do que estudamos, das experiências que fomos tendo, e somos as duas mulheres, portanto, aí não há diversidade. Portanto, é muito importante perceber que, no fundo, na academia, nós queremos ajudar este tema, queremos ligar líderes do futuro a líderes do presente e dar às empresas um pipeline de mulheres que podem recrutar para colocar nos seus quadros de liderança e fazendo, e este é um caveat importante, através de mentoras e mentores. Ou seja, nós podíamos ter feito uma academia de mulheres para mulheres, porque se calhar as mulheres sabem ensinar melhor quais é que são os desafios que as mulheres passam. Mas nós decidimos colocar mentores e mentoras por dois motivos diferentes. O primeiro, diversidade de perspectivas. Vou aprender muito mais se tiver uma pessoa com uma perspectiva diferente da minha. E segunda, porque para resolver este tema é preciso envolver os dois lados da moeda na discussão. E, na verdade, até há quem diga que vai ser o lado da moeda, do lado dos homens, que vai resolver ou ajudar a fechar. Porque se nós pensarmos, a maioria das pessoas que está em lugar de liderança em Portugal neste momento são homens. E, portanto, nós também queremos mostrar o que é que podem fazer para envolver mais mulheres nesta discussão. E só se virem, se experienciarem, se perceberem quais é que são as dificuldades que passam, os talentos que têm, as vantagens comparativas que vão trazer para cima da mesa, é que vão poder ser os próximos a escolher a próxima mulher para um Executive Board ou a próxima mulher para uma C-Level Position. E, portanto, envolvemos os dois lados na discussão para que possamos contribuir para uma liderança, no final do dia uma liderança mais diversa em Portugal. Maravilhoso. Para as mulheres que nos estão a ouvir e que estão fascinadas com o vosso projeto, quem é que se pode candidatar e como? Então, nós neste momento não temos as inscrições abertas ainda, ok? Ponto importante. Nós, como a Mafalda contava há pouco, começamos a C-Level Mentorship Academy no contexto do evento que fizemos no Dia da Mulher, o Weekend the Better, para termos esta forma de mensurar, de medir o impacto daquilo que íamos fazer com o evento. E foi com este feedback quase avassalador que recebemos em consequência que decidimos criar a ONG e definir esta missão, definir este objetivo de impactar 500 mulheres com o programa até 2025. E por isso, neste momento, nós ainda temos a nossa primeira edição a decorrer, a original, aquela que acreditávamos, na verdade, até há 3 meses atrás que ia ser a única. E a partir daqui vamos iniciar novas academias, ok? Portanto, novas quase turmas, normalmente 2 a 3 por ano, é aquilo para que estamos a apontar, para conseguirmos atingir este objetivo das 500. E, portanto, até ao final do ano vamos abrir mais uma turma, por isso estejam atentas ao nosso site, deixem-nos o vosso e-mail para recebermos, que é .0.pt, deixem-nos o vosso e-mail por lá, subscrevam a nossa mailing list para garantirem que assim que a próxima edição vai começar são os primeiros e as primeiras a saberem.
também, caso tenhamos alguns C-Levels a ouvir este podcast, podem também entrar em contacto connosco para serem mentores na nossa academia, mentores ou mentoras. As características das mulheres que nós temos a participar como mentis na academia e naquelas que vão seguir agora são sempre mulheres com entre 3 a 10 anos de experiência, por este motivo de este ser o momento onde o Leadership Ambition Gap começa e onde se reflete, ok? Estes primeiros anos. Também é nesta altura em que nós, enquanto profissionais, temos mais consciência do que é que são as nossas principais áreas de crescimento, quais é que são estes tais nossos superpoderes e, portanto, temos mais contexto para trabalhar em mentoria. Podem ser de quaisquer áreas. Podem não necessariamente querer ser CEOs das empresas no futuro, mas podem querer ser C-Levels de outras áreas. Nós também temos alguns mentores e mentoras na academia que são C-Levels de outras áreas, por exemplo, recursos humanos, marketing, operações. Há C-Levels de várias áreas, embora nós tenhamos uma grande maioria de CEOs, porque eles também são os maiores decisores. Temos outras áreas e, por isso, seja qual for a área de trabalho onde as futuras líderes do futuro estão a trabalhar agora, elas podem encontrar-nos e beneficiar da C-Level Mentorship Academy. Durante o programa tem não só acesso a esta mentoria com o C-Level, mas também tem algumas formações connosco e com outras pessoas, algumas sessões de partilha de outros C-Level que vêm falar na comunidade, muitos momentos de networking para que elas possam conhecer outros mentores, para que possam conhecer-se entre si e, portanto, para todas as mulheres que nos estão a ouvir e que se enquadram nesta descrição e que acham que podem vir a ser as futuras líderes do país, mesmo que neste momento tenham algumas dúvidas sobre se é isso que querem ou não, encontrem-nos, porque nós prometemos que vamos fazer o nosso melhor para ajudar. Eu não quero deixar este episódio acabar sem vos perguntar sobre esta primeira turma 0 quase, que vocês estão constantemente aqui a tocar. Como é que está a correr? Então, como nós tínhamos dito, nós começámos inicialmente por achar que íamos fechar com 30 mulheres, acabámos com 45. Já fizemos 3 momentos de networking em que a ideia é que, para além de beneficiarem com o contacto que têm com a mentora ou o mentor ao qual são assigned, e este é um tema muito importante, porque em muitos programas de mentoria em que nós próprias já participámos, o que acontece é, existe um match, não é? Com um mentor ou uma mentora e muitas vezes não é assim tão relevante. E isto é uma coisa que se reflete na experiência de mentoria não só para quem dá, mas para quem recebe. Ou seja, agora inscrevo-me num programa de mentoria, sou matched com uma mentora ou um mentor, que se calhar nem percebe assim tão bem as minhas necessidades, porque há aqui um tema muito importante que é, em diferentes fases da nossa carreira precisamos de diferentes tipos de mentores. Às vezes precisamos de uma pessoa mais parecida connosco, porque vai muito provavelmente ter passado por situações semelhantes à nossa e vai perceber muito melhor de onde nós vimos e para onde queremos ir. Às vezes precisamos de pessoas mais inspiracionais, pessoas mais séniores que nos ajudam a criar mais visão sobre onde podemos chegar, porque muitas vezes não temos ideia de todos os caminhos que podemos seguir. Apesar de, e voltando a tocar neste tema que falávamos dos jovens, um dos grandes problemas que nós temos e talvez pelo qual sintamos essa pressão é que temos tantas opções à nossa volta que muitas vezes não fazemos a mínima ideia de qual é que queremos seguir e achamos que podemos agarrar todas, e não é assim que funciona. E se for assim que funciona, se pudermos agarrar todas, alguém que me ensine qual é que é a técnica, porque eu continuo a tentar desdobrar o meu tempo, mas acho que isso é um problema geracional muito grande, porque cada vez mais temos o mundo à nossa frente e aberto para nós. Mas retomando este tema dos mentores, é importante que exista um match, não é? Que os meus interesses ou o que eu quero desenvolver na minha carreira neste momento esteja alinhado com o mentor ou a mentora com o qual eu vou estar a trabalhar durante um ano. Nós fazemos um trabalho muito minucioso de, depois de fazer o recrutamento destas mulheres, voltar a falar com elas e perceber, ok, quais é que são as tuas necessidades? Queres mudar de indústria? Estás num momento em que queres ser promovida? Vais começar a gerir uma equipa? Estás perdida, não sabes o que é que queres fazer? Tens uma ideia das áreas que gostas, mas não encontras na tua empresa? Ou estás ótima na tua empresa, mas simplesmente gostavas de perceber quais é que são as oportunidades que existem dentro da tua indústria? Queres aprender mais sobre a tua indústria ou outra indústria? E depois tentar fazer matches com as pessoas que nós temos e que as podem ajudar. Por exemplo, eu estou a trabalhar em tech, mas se eu quiser trabalhar em, não faço ideia, FMCG, daqui a, eu não tenho resposta para esta pergunta de 1 milhão de euros de o que é que queres fazer daqui a 5 anos, não sei, ainda bem, Diogo, que não fizeste esta pergunta a nenhuma de nós, já chega nas entrevistas. E em que dizem, ok, o que é que gostavas de fazer? Ela pode dizer, olha, se calhar gostava de aprender mais sobre esta indústria para perceber se gostava de ir para essa indústria. Então vamos fazer matches com uma mentora ou um mentor que
ou tenha feito esse caminho, ou o inverso, ou trabalho nessa indústria para poder dar visibilidade do que é que se faz. Porque é muito importante fazer estas perguntas, às vezes um bocadinho desconfortáveis, de ok, como é que é o teu dia-a-dia? E o que é que tu não gostas no teu trabalho? Este tipo de coisas são coisas que tu podes fazer perguntas a uma sessão de mentoria, mas se calhar se for só um café de networking com alguém, não te vais sentir muito à vontade para perguntar, olha Diogo, o que é que tu não gostas de fazer aqui no teu trabalho? E portanto, isto permite a estas mulheres perceber, ok, olha, isto é como as relações, eu aqui com os defeitos, com estes defeitos consigo lidar, mas com estes nem tanto. E portanto, ajuda-te a planear o teu próximo passo. Este trabalho foi um trabalho que nós fizemos e que nós achamos que está a funcionar muito bem e que já tínhamos em experiências anteriores em que fomos mentees ou até mentoras noutros fóruns, percebido que é essencial acrescentar valor às duas partes. E depois, nestes momentos de networking, o que nós tentamos fazer é não só permitir que conheçam os seus mentores e mentoras de um ponto de vista pessoal, porque atualmente fala-se muito por videochamada, etc. Portanto, o momento em que tiramos tempo e, como podem imaginar, estes C-level são pessoas que têm uma agenda super ocupada, porque têm imensas responsabilidades e, portanto, estão ali naquele momento só para falar com esta pessoa, mas também conhecer os outros mentores. Ora, se nós temos um pipeline de 30 ou 45 C-levels, todos espetaculares, e podemos dar a estas mulheres a oportunidade de conversar com eles e depois de fazer follow-up, e quem sabe, quando abrir uma oportunidade naquela empresa, serem as primeiras a levantar a mão e a poder conversar e saber realmente como é que funciona por dentro, vamos também fazer isso. E depois há aqui um terceiro nível, nós não falámos, mas também é importante. Estas mulheres podem conhecer-se umas às outras e serem o que nós costumamos dizer accountability partners, que para quem não conhece o conceito de accountability partners é aquela pessoa que quando nós no início do ano nos comprometemos a ir 5 vezes por semana ao ginásio, nos vai ligar às 7h30 da manhã a dizer onde é que tu estás a dormir, devíamos estar no ginásio. Portanto, isto é um accountability partner. E elas podem ser accountability partners umas das outras também, portanto usufruir desta troca de experiências peer-to-peer entre pares, que no fundo foi como o ponto zero começou, nesta troca de experiência entre pares, entre mim e a Sara, e depois os mentores conhecerem-se uns aos outros. Trabalham em empresas completamente diferentes, muitas delas estão a passar os mesmos desafios. Como é que retemos o talento jovem? Como é que conseguimos trazer mais mulheres para os nossos boards? Como é que cumprimos os nossos objetivos de sustentabilidade? E têm um fórum em que podem falar de forma mais informal entre si e trocar experiências entre si. Portanto, so far, so good, como se costuma dizer. E uma coisa muito importante é, vamos recolher todo o feedback desta primeira edição para podermos incorporar nas próximas versões, porque nós costumamos dizer que o feedback é das coisas mais importantes que temos para evoluir e para falhar melhor nas próximas vezes. E por isso nós queremos também receber este feedback para perceber nas próximas edições o que é que podemos melhorar para que próximas mulheres ainda possam tirar mais partido desta oportunidade. Ótimo. Onde é que se vende aqui 5? Estou a brincar, não vou fazer essa pergunta. Mafalda e Sara, muito obrigado primeiro por terem aceitado o convite, por terem sido tão generosas nesta conversa. E para fecharmos o episódio, como é que quem está a ouvir e que quer seguir o vosso projeto, onde é que vos encontra, o que é que há a fazer neste momento? Primeira coisa a dizer é que nós estamos as duas sempre a uma distância, à distância de uma mensagem no LinkedIn, ok? Portanto, qualquer feedback também sobre este episódio, qualquer ferramenta que vocês achem que seja complementar àquilo que nós dissemos ou alternativa, estejam completamente à vontade para nos mandar uma mensagem, dizer-nos o que é que acharam. Gostamos muito de ir conversando com as pessoas e, portanto, para nós isso é muito importante. Sobre o ponto zero, podem encontrar-nos no nosso Instagram, _.0.pt. Tem o nosso site, .0.pt, o nosso LinkedIn também. Portanto, vários canais onde estamos disponíveis, sendo que o LinkedIn é aquele onde nós acabamos por ser mais ativas. Mas podem encontrar-nos também nas plataformas de podcast, no Spotify, no Apple Podcast, com os nossos episódios de mentoria pública, que, a propósito, são muito úteis para homens também, não são, embora só tragamos mulheres como convidadas. Os nossos episódios não são sobre ser mulher em específico, são sobre carreira, são mentoria, portanto são úteis para qualquer pessoa de qualquer área. E é isso. Por favor, mantenham-se em contacto connosco. Nós gostamos mesmo muito de nos manter em contacto com outras pessoas que tenham interesse nestes temas, nestas áreas, e contem-nos o que é que acharam. E obrigada a ti, Diogo, pelo convite e pelas perguntas que nos fizeram refletir aqui sobre temas que são próximos para nós, mas de ângulos um bocadinho diferentes e novos. Portanto, muito obrigada. É sempre bom falarmos uns com os outros. Muito obrigada. Obrigada, foi um prazer.